Você já teve a sensação de que o mundo está cheio de pessoas agindo de maneira estupidamente? Calma, eu não estou falando de pessoas ignorantes, nem de quem comete um erro de vez em quando. Estou falando de estupidez no sentido mais profundo, perigoso e invisível da palavra. No vídeo de hoje, vamos explorar um dos ensaios mais provocativos e, ao mesmo tempo, mais divertidos já escritos sobre o comportamento humano: As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, do historiador e economista Carlo M. Cipolla. Prepare-se para rir, refletir e, talvez, se identificar. Porque, como Cipolla dizia, sempre e inevitavelmente, cada um de nós subestima o número de indivíduos estúpidos em circulação. Capítulo 1. Quem era Cipolla? Carlo Maria Cipolla foi um respeitado professor de História Econômica. Ele lecionou em universidades de prestígio, como Berkeley e Pavia, e era conhecido por seu pensamento brilhante e um certo senso de humor irônico. Apesar de seus estudos profundos sobre economia e história, um de seus textos mais populares e surpreendentes foi esse, um ensaio sobre estupidez humana. Publicado pela primeira vez em 1976, As Leis Fundamentais da Estupidez Humana começou quase como uma piada intelectual, mas logo se tornou um clássico cult. E não é difícil entender o porquê. Capítulo 2. As 5 Leis da Estupidez Humana. Cipolla apresenta 5 leis fundamentais. Vamos a elas. Primeira lei. Sempre e inevitavelmente, cada um de nós subestima o número de indivíduos estúpidos em circulação. Essa é a base de tudo. Não importa o quanto você seja pessimista, você sempre vai se surpreender com a quantidade de pessoas que agem de forma completamente irracional, autodestrutiva e prejudicial aos outros, sem motivo aparente. O número de estúpidos é sempre maior do que imaginamos, e isso é assustador. Segunda lei. A probabilidade de que uma pessoa seja estúpida é independente de qualquer outra característica da pessoa. Aqui está o golpe fatal no preconceito. Segundo Cipolla, não importa se alguém tem um diploma, um alto cargo, uma aparência respeitável, ou se é pobre, rico, culta ou analfabeta. A estupidez está democraticamente espalhada em todas as camadas sociais, culturais e profissionais. Existem estúpidos entre professores, médicos, políticos, artistas e até gênios. Terceira lei. Uma pessoa estúpida é aquela que causa dano a outra pessoa ou grupo sem obter ganho para si, ou até mesmo se prejudicando no processo. Essa é a definição central da estupidez. Cipolla distingue a estupidez do egoísmo. O egoísta até prejudica os outros, mas o faz em benefício próprio. O estúpido não. Ele prejudica você e a si mesmo, por nada. É aquele que espalha boatos falsos, que sabota o próprio ambiente de trabalho, que toma decisões desastrosas e ainda sai achando que fez o certo. Quarta lei. As pessoas não estúpidas subestimam sempre o potencial nocivo das pessoas estúpidas. Esse é o erro fatal dos inteligentes. A maioria de nós acredita que pode controlar ou conter a estupidez. Mas, segundo Cipolla, essa é uma ilusão perigosa. O estúpido é imprevisível, incorrigível e, quando você menos espera, ele já detonou sua paz, seus planos ou seu projeto. Quinta lei. A pessoa estúpida é o tipo de pessoa mais perigosa que existe. Mais perigosa que um bandido, mais destrutiva que um egoísta, mais imprevisível que um louco. Enquanto um bandido ainda opera com lógica, rouba para ganhar algo, o estúpido destrói sem lógica, sem aviso, sem freio. É como um furacão humano. Você nunca sabe quando ele vai passar, mas quando passa, deixa rastros. Capítulo 3. O gráfico de comportamento humano. Cipolla também nos apresenta um gráfico fascinante. Ele coloca as pessoas em 4 quadrantes. 1. Inteligentes. Ajudam os outros e a si mesmos. 2. Bandidos. Prejudicam os outros, mas se beneficiam. 3. Ingênuos. Ajudam os outros, mas se prejudicam. 4. Estúpidos. Prejudicam os outros e também a si mesmos. Segundo ele, a inteligência é rara, a ingenuidade é comum. Os bandidos são perigosos, mas os estúpidos são os verdadeiros vilões da sociedade. Capítulo 4. Estúpidos na vida real. Você pode estar pensando, ok, mas quem são essas pessoas na prática?
São os colegas de trabalho que travam projetos por birra. Os motoristas que fazem manobras perigosas só para se mostrar. Pessoas que espalham desinformação, atrapalham o time, criam problemas sem ganhar nada com isso. São aqueles que, mesmo alertados, insistem em escolhas ruins, que se recusam a ouvir, a aprender ou refletir. E o mais curioso, muitas vezes essas pessoas se acham espertas. Capítulo 5. Por que é importante identificar a estupidez? Ignorar a estupidez humana é um erro fatal. Cipolla acreditava que a força das nações, empresas e sociedades depende diretamente da proporção entre pessoas inteligentes e estúpidas. Se os estúpidos ganham espaço, eles puxam tudo para baixo. Por isso, é essencial saber identificar comportamentos estúpidos e, quando possível, evitá-los, ou pelo menos se proteger deles. Capítulo 6. Como nos proteger da estupidez? A melhor maneira de lidar com a estupidez não é tentar convencer o estúpido, é se afastar dele, ou, se for impossível, neutralizar o impacto que ele pode causar. Como? Criando ambientes mais racionais, promovendo a responsabilidade individual e coletiva e valorizando o pensamento crítico. E claro, reconhecendo que todos, inclusive nós, somos vulneráveis à estupidez ocasional. Sim, até mesmo os mais inteligentes podem agir como estúpidos em certos momentos. A chave é reconhecer, corrigir e crescer. A grande sacada de Cipolla não está em zombar dos outros. Está em nos alertar, com humor ácido e inteligência, que a estupidez é uma força real, invisível e poderosa. Ela não precisa de ideologia, partido político ou motivação clara. Ela simplesmente existe. E se espalha se não for contida. Talvez por isso sua obra seja tão atemporal, porque, no fundo, ela nos lembra de algo essencial. Para melhorar o mundo, não basta combater o mal, é preciso também vigiar a estupidez. Se você curtiu esse conteúdo, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo, que não é estúpido, claro, mas que pode se divertir com esse tema tanto quanto você. E me conta aqui nos comentários, você já identificou um estúpido hoje? Ou pior, já foi um deles? Nos vemos no próximo vídeo.